Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao JJV Learn. Hoje nós retomamos nossa série sobre história do cristianismo. Depois de uns meses parados, tivemos algumas modificações no canal, mas independentemente disso, nós vamos voltar do ponto que nós paramos. E hoje eu vou falar sobre mais uma parte importante da história do cristianismo. Hoje eu vou falar sobre um grande missionário que a Índia recebeu, o missionário Adoniram Judson. Judson se afastou do lar cristão e foi estudar teatro, mas ele viu a morte de um amigo dele que o incentivava a negar o cristianismo, e isso foi um estalo para Judson voltar para o cristianismo. Ele voltou para casa e se dedicou à obra de Cristo, isso em 1808. Judson lia sobre os povos asiáticos e Deus colocou no coração dele o desejo de ser missionário a esses povos tão distantes. Ele conheceu a sua esposa Anne e os dois se apaixonaram, né? E se casaram. E 2 semanas depois eles já foram enviados para a Índia pela Comissão Americana de Missões Estrangeiras da Igreja Congregacional, que teve início em 1810, logo depois que Adoniram Judson e alguns amigos deles que estudavam no seminário se apresentaram à Igreja Congregacional para se voluntariarem a serem missionários. Então, no dia 5 de fevereiro de 1812, Adoniram Judson se casou com sua esposa. Um dia depois eles foram consagrados missionários e 2 semanas depois eles foram enviados para a Índia. E no caminho, no navio, eles debateram, conversaram, discutiram sobre a questão do batismo e se convenceram que os batistas estavam certos e os congregacionais estavam errados sobre essa questão. Então, quando eles chegaram em Calcutá, eles enviaram um rapaz que estava indo junto com eles, Luther Rice, de volta com a carta de demissão para a Comissão Americana para Missões Estrangeiras da Igreja Congregacional. E Luther Rice tinha a grande missão, a missão difícil de conseguir ofertas das igrejas batistas americanas para eles continuarem no projeto missionário na Índia. Mas mesmo antes deles irem para lá, o Adoniram Judson era um pouco impaciente, o temperamento dele era mais ou menos impaciente, diferente da sua esposa. Então ele viajou para Londres para tentar conseguir dinheiro para ir logo para as missões na Ásia. Só que nessa viagem de navio para Londres, a França e a Inglaterra estavam em conflito e o navio foi sequestrado pelos franceses. Então ele ficou alguns dias em perigo de morte, mas ele convenceu os franceses que ele não era inglês, mas sim americano. Mas quando eles chegaram na Índia, eles tiveram o empecilho dos governadores britânicos que não permitiam que eles ficassem lá. Então William Carey sugeriu que eles se mudassem para a Birmânia. Quando eles chegaram lá, eles já começaram um trabalho missionário. Eles começaram a traduzir o Novo Testamento para a língua da Birmânia. Mas antes disso, eles tiveram que aprender a língua da Birmânia. Com o tempo, eles também fundaram uma escola para meninas. Só que foi um trabalho árduo, difícil, que inclusive prejudicou a saúde de ambos. A Ana ela morreu aos 36 anos. Antes ela ficou doente e voltou para os Estados Unidos. Ficou 1 ano nos Estados Unidos, depois voltou para a Birmânia, depois de supostamente recuperada. Só que o trabalho, como era muito árduo e a saúde era precária naquela localidade, eles acabaram
que passaram por diversos problemas de saúde. E o primeiro convertido, a primeira pessoa da Birmânia a se converter só foi 6 anos depois que eles chegaram lá. E logo depois que a Ana voltou para a Birmânia, a Inglaterra entrou em conflito com os birmaneses e o Adoniram Judson acabou sendo preso por 2 anos. E nesse tempo que a Ana ficou mais debilitada da saúde, ela se mudou para próximo da prisão e visitava o Adoniram constantemente. Mas logo depois que ele foi solto, ela acabou falecendo, como eu disse anteriormente, com apenas 36 anos. Adoniram Judson poderia ter desanimado, com certeza ele deve ter desanimado, mas esse desânimo não foi o suficiente para ele parar. Ele foi preso mesmo antes de ir para a missão, poderia ter sido morto lá pelos franceses. Depois ele chegou na Índia e os governadores praticamente o expulsaram. Depois ele chegou na Birmânia e demorou 6 anos para ter o primeiro convertido. Sua esposa ficou doente, ficou 1 ano distante dele. Quando ela voltou, ele acabou sendo preso por mais de 2 anos. E quando ele foi solto, ela morreu. Então ele tinha vários motivos para desistir da obra missionária, mas não foi isso que ocorreu. Ele ficou mais 24 anos trabalhando na Birmânia, na tradução do Novo Testamento. Inclusive, ele publicou a tradução do Novo Testamento na língua dos birmaneses. E junto com a tradução do Novo Testamento foi publicado um catecismo escrito por sua esposa. Outras grandes obras que ele conseguiu na Birmânia foi que ele conseguiu instalar 63 igrejas e foram aproximadamente 100 mil pessoas batizadas na Birmânia, mais precisamente na tribo que ele teve mais sucesso, que foi na tribo Karen. Então, se na Índia ainda existe um pouco de cristianismo, mesmo em meio a tantos deuses diferentes como eles têm lá, muito se deve a William Carey e Adoniram Judson com suas respectivas esposas, que mesmo em meio a grandes dificuldades, eles tiveram resiliência, sabendo que o bem que eles estavam fazendo seria recompensado por Deus. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não são inscritos no nosso canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar a par de todas as novidades. Curta, compartilhe com os seus amigos e até o nosso próximo vídeo sobre história do cristianismo.